Paz do Senhor, mulheres que oram, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom momento de você com Deus, estudo de sua palavra. 27 dias do nosso devocional, eles escolheram a Deus. Texto bíblico, Gênesis 48, verso 1 ao 22, que diz assim: E aconteceu depois dessas coisas que disseram a José: Eis que teu pai está enfermo. Então tomou consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim, e um deu parte a Jacó e disse: Eis que José teu filho vem a ti. E esforçou-se Israel e assentou-se sobre a cama. E Jacó disse a José: O Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã, e me abençoou e me disse: Eis que te farei frutificar e multiplicar, e te porei por multidão de povos, e darei estas terras à tua semente depois de ti, em possessão perpétua. Agora, pois, os teus 2 filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Ruben e Simeão, mas a tua geração que gerarás depois deles será tua. Segundo o nome de seus irmãos serão chamados na sua herança. Vindo, pois, eu de Padã, me morreu Raquel na terra de Canaã, no caminho, quando ainda ficava um pequeno espaço de terra para vir a Efrata, e eu a sepultei ali no caminho da Efrata, que é Belém. E Israel viu os filhos de José e disse: Quem são estes? E José disse a seu pai: Eles são meus filhos que Deus me tem dado aqui. E ele disse: Peço-te, traze-mo aqui, para que os abençoe. Os olhos, porém, de Israel eram encarregados de velhice, já não podiam ver bem. E fê-los chegar a ele, beijou-os e abraçou-os. E Israel disse a José: Eu não cuidara ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver a tua semente também. Então José os tirou de seus joelhos e inclinou-se até diante da sua face. E tomou José a ambos, a Efraim na sua mão direita, a esquerda de Israel, e a Manassés na sua mão esquerda, a direita de Israel, e fê-los chegar a ele. Mas Israel estendeu a sua mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, ainda que era o menor, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, dirigindo as suas mãos avisadamente, ainda que Manassés era o primogênito. E abençoou a José e disse: O Deus em cuja presença andaram os meus pais Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou, desde que eu nasci até este dia, o anjo que me livrou de todo o mal, abençoe estes rapazes e seja chamado neles o meu nome e o nome de meus pais Abraão e Isaque. E multiplique-se como peixes em multidão no meio da terra. Vendo, pois, José que seu pai punha a sua mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi mal os seus olhos e tomou a mão de seu pai para transpor sobre a cabeça de Efraim a cabeça de Manassés. E José disse a seu pai: Não assim, meu pai, porque este é o primogênito. Põe a tua mão direita sobre a sua cabeça. Mas seu pai o recusou e disse: Eu o sei, filho meu, eu o sei. Também ele será um povo e também ele será grande. Contudo, o seu irmão menor será maior que ele, e a sua semente será uma multidão de nações. Assim os abençoou naquele dia, dizendo: Em ti Israel abençoará, dizendo: Deus te ponha como a Efraim e como a Manassés. E pôs a Efraim diante de Manassés. Depois disse Israel a José: Eis que eu morro, mas Deus será convosco e vos fará tornar a terra de vossos pais. E eu te tenho dado a ti um pedaço da terra mais que a teus irmãos, o qual tomei com a minha espada e com meu arco da mão dos amorreus. Isaías 55, verso 8 e 9 diz assim: Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. É impossível entender o nosso Deus, não dá para compreender com essa mente humana limitada. Filipenses capítulo 1, verso 6 diz assim: Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Hebreus 11, 13 diz assim: Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Também Hebreus 11, 21 diz assim: Pela fé, Jacó próximo da morte abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado à ponta do seu bordão. O grande ato de fé de Jacó aconteceu no fim da sua vida. Ele sabia que estava morrendo e pediu a José que prometesse enterrá-lo na terra dos seus pais, a terra que Deus havia prometido dar a seus descendentes. Ao abençoar Efraim, o segundo filho de José, como primogênito, ele demonstrou o entendimento dos planos e propósitos de Deus para além da sua vida. Os caminhos de Deus não são como os nossos. Ele não está preso à cultura ou a rituais. Ele faz como lhe parece melhor.
Ao longo da história dos patriarcas, Deus muitas vezes escolheu um filho mais jovem para herdar a bênção em vez do primogênito. Na antiga cultura oriental, o filho mais velho recebia uma bênção, uma porção dobrada da herança de seu pai. No entanto, as escolhas de Deus dependem dos seus propósitos eternos, não da ordem de nascimento ou das tradições culturais. Jacó entendeu isso e não questionou a soberania de Deus ao abençoar Efraim no lugar de Manassés. Ele se submeteu à direção de Deus, agindo em fé, ao abençoar os filhos de José. As atitudes de Jacó nesta cena mostram a obra contínua de Deus na vida dele. Anteriormente, Jacó agiu de forma enganosa e cheia de autoconfiança. Ele demonstrou tendências de passividade e favoritismo com sua esposa e filhos, mas Deus nunca deixou de trabalhar em Jacó. Ele o formatou continuadamente pela sua graça. Depois de uma vida de disciplina, Jacó era capaz de discernir a vontade de Deus. Ele tinha fé absoluta de que Deus continuaria a abençoar a sua família e a traria de volta para a terra que ele havia prometido dar a ela. Jacó aprendeu a submeter-se aos planos de Deus e a sua família foi abençoada por isso. À medida que a nossa fé amadurece, ficamos mais dispostas a nos submeter aos planos e propósitos de Deus. Jacó reconheceu que a promessa de Deus não se realizaria completamente durante a sua vida e ele confiou que Deus continuaria sendo fiel com sua família depois de sua morte. Deus nunca deixou de trabalhar em Jacó e nunca deixa de trabalhar em nós. Ele está continuamente nos moldando para sermos mais parecidos com seu Filho, continuadamente nos amadurecendo e disciplinando enquanto realiza seus propósitos. Ao crescermos na fé, nós nos tornamos mais capazes de discernir os planos de Deus. Nos tornamos mais dispostas a nos submeter aos seus planos quando eles forem diferentes dos nossos. Ao reconhecer as bênçãos de Deus no passado, nós aumentamos nossa fé na habilidade dele e na sua disposição de nos abençoar no futuro. Ele é sempre fiel e ele sempre cumpre suas promessas. E aí te pergunto, já está se sentindo habilitada para confiar completamente no que Deus quer, no que Deus decide, no que Deus faz? Lembre-se, eu e você passaremos, nós não ficaremos aqui para sempre. Não podemos manter o controle de nada, nem da nossa vida, nem de ninguém. Portanto, quanto mais rápido aprendemos a confiar na soberania de Deus, mais rápido desfrutaremos dessa bênção. Descanse o teu coração, sabendo que não é por manipulação que se vence. Descanse o teu coração sabendo que Deus sabe o que faz. Deixa Deus guiar a tua vida. Deixa Deus guiar os teus passos. Deixa Deus guiar o futuro da tua família. Que as tuas escolhas sejam Deus acima de tudo. Deus sabe o que faz. Descanse, confia nele. Repito, descanse e confia nele, porque eu e você somos passageiras, mas Deus é permanente. Nós morreremos e Deus continuará. Então, nada melhor do que Deus cuidando de tudo. Voltaremos amanhã, se assim Deus nos permitir. Beijo!